Poucos jogadores brasileiros foram tão talentosos quanto Neymar. Gols, dribles, recordes, títulos. E números que o colocam entre os maiores da história da seleção brasileira. Mas existe algo curioso. Enquanto ídolos como Ronaldo, Ronaldinho e Kaká são lembrados com carinho quase unânime, Neymar se tornou um dos jogadores mais criticados e controversos do país. Como isso aconteceu? Quando Neymar surgiu no Santos, parecia que o Brasil havia encontrado seu novo fenômeno. Ele fazia coisas que ninguém mais fazia. Dribles desconcertantes, gols improváveis, jogadas que viralizavam antes mesmo das redes sociais dominarem o mundo. Muitos acreditavam que estavam vendo o sucessor natural dos grandes craques brasileiros. A expectativa era gigantesca, talvez grande demais. O Brasil não queria apenas um grande jogador. O Brasil queria um novo Pelé, um novo Ronaldo, um novo herói mundial. E toda vez que Neymar falhava, a cobrança aumentava. Nenhum jogador brasileiro do século XXI carregou tanta responsabilidade. Com o passar dos anos, parte do público começou a enxergar Neymar de forma diferente. Simulações em campo, comportamentos considerados infantis, polêmicas fora dos gramados, festas, manchetes constantes. Para muitos torcedores, o personagem começou a ficar maior do que o jogador, e isso gerou desgaste. Em 2014, Neymar era a esperança de um país inteiro, mas uma lesão o tirou da Copa do Mundo. Dias depois veio o inesquecível 7-1 contra a Alemanha. Muitos acreditam que aquele momento mudou para sempre a relação emocional entre o torcedor brasileiro e sua seleção, e Neymar acabou se tornando o principal símbolo desse período. Apesar das críticas, os números contam outra história. Neymar ultrapassou marcas históricas. Tornou-se o maior artilheiro da seleção brasileira. Foi protagonista em clubes gigantes. Conquistou títulos importantes. E está entre os jogadores brasileiros mais talentosos que já existiram. O problema é que, para muitos torcedores, números não são suficientes. Talvez Neymar seja um dos casos mais curiosos da história do esporte brasileiro. Um jogador admirado no mundo inteiro, mas frequentemente questionado dentro do próprio país. Para alguns ele é um gênio incompreendido. Para outros, um talento que nunca alcançou todo o seu potencial. Mas uma coisa é certa, quando Neymar encerrar sua carreira, o debate continuará, porque poucos atletas dividiram tantas opiniões quanto ele. E talvez seja justamente aí que a história de Neymar fique ainda mais interessante. Porque independentemente das críticas, dos erros, das lesões ou das polêmicas, estamos falando de um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa da seleção brasileira. Um jogador que carregou por mais de uma década o peso de representar um país apaixonado por futebol. E agora tudo indica que estamos nos aproximando do último grande capítulo dessa história. Essa Copa do Mundo vai ser o último baile de Neymar. Sua última oportunidade de conquistar o título que falta em sua carreira. O título que pode mudar completamente a forma como ele será lembrado pelas próximas gerações. Mas existe algo curioso sobre o futebol brasileiro. A verdade é que momentos de dúvida nunca foram novidade para a seleção. Antes de Pelé conquistar o mundo, havia desconfiança. Antes de Ronaldo levantar a taça em 2002, havia desconfiança. Antes de Ronaldinho, Rivaldo, Romário e tantos outros entrarem para a história, também existiam críticas, pressão e questionamentos. O futebol brasileiro sempre conviveu com momentos turbulentos. Faz parte da nossa história, faz parte da nossa paixão. E talvez seja justamente por isso que as maiores conquistas tenham um sabor tão especial. Porque elas nunca vieram sem dificuldades, nunca vieram sem obstáculos, nunca vieram sem que alguém duvidasse. Então, independentemente da sua opinião sobre Neymar, talvez seja a hora de lembrar de algo maior do que qualquer jogador. A seleção brasileira, a camisa amarela, o sonho de milhões de torcedores. Porque enquanto houver uma Copa do Mundo pela frente, sempre haverá esperança. E quem sabe, talvez este seja o último baile de Neymar. E talvez seja justamente nele que a história reserve seu capítulo mais surpreendente. Afinal, se existe uma coisa que o futebol já ensinou inúmeras vezes, é que jamais se deve duvidar do Brasil. Então mantenha a fé, porque o Hexa ainda é um sonho. E enquanto for um sonho, ele continua possível. E esse foi mais um fato.